E aí, gatinhos? Como estamos? E aí, Michael Caio? Sejam bem-vindos. Adoro você, Michael Caio. Você é fera. Assisto sempre que posso. Vamos lá, né? Começar os Paranauê. Paranauê. Tchan. Essa é a aula aqui mesmo. É isso aqui é mesmo. Então, let's go. Pam, 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 pam. Alternou. Fizemos isso aqui. Agora, deixa eu esperar o restante dos garotinhos e garotinhas retornarem, que a gente vai começar a associação em paralelo. Bom dia, Samuel. Bom dia, Davizinho. E aí, gente? Vamos lá? Estou cheio de energias. Então, bora. Olha só. Começa anotando aí para mim esse esqueminha que você está vendo aí, tá? A corrente elétrica, gente, olha só, ela vai chegar. Mas não, peraí, rapidinho. Aqui, pronto. Tchan. Isso, desse jeito. A corrente veio aqui, ó, Izinho, Pan, e aí ela vai se separar nesse pontinho aqui que chama-se nó. Sabe por que ela chama nó? Lembra? Porque ela fala assim, nó, vamos separar. Hã? Lembrou dessa piada ridícula? Pois é, o nó é o ponto em que vai haver uma separação da corrente elétrica. Ela era I, aí virou I1, I2, I3, até o último resistor, IN. Então, quais são as características aí, bebês? As características que nós temos, ó, a corrente dividiu. Então, eu vou te dizer o seguinte, que tem como eu calcular a corrente em cada um desses bichinhos aí? Tem, professor. Uma vez que U é igual a R vezes I, UR, quem está multiplicando passa dividindo. Então, I é U sobre R. Então, professor, o I1 vai ser U sobre R1, I2, U sobre R2, até o último. IN é U sobre RN. Então, as características são, se lá na associação em série a mesma corrente percorria todos os resistores, aqui não. Aqui houve uma divisão, mas todos partem do nozinho A e chegam no nó B. Ou seja, todos estão submetidos à mesma diferença de potencial, à mesma DDP, isto é, a mesma tensão elétrica, o mesmo U. Por isso que eu não coloquei U1, U2, é o mesmo para todos. Ah, entendi. Deixa eu ver se tem dúvidas. Precisa fazer esse desenho? É bom, Amandinha, ter no caderninho para que vocês possam. Eu vou fazer ele de forma mais simples para vocês, tá? Esse aqui ficou muito rebuscado, né? Então vamos fazer o seguinte: o desenho que você precisa ter no seu coração aí, no seu caderno, faz assim, ó. Faz igual eu vou fazer aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar de pretinho. Pretinho. Aí você vai ter aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Aqui eu vou colocar um segundo. Aqui eu vou colocar um terceiro. Aqui eu vou fazer uma reticênciazinhas aqui, ó. Até chegar no nosso resistor IN. Professor, e os resistores? Como é que eu vou desenhar? Desenha assim bonitinho. Como o meu aqui não dá para fazer, aí eu vou colocar assim, aquela outra anotação que pode colocar. Você lembra? Ah, lembro. Você mostrou isso mesmo, que eu posso colocar no circuito assim, ou do jeito desse jeito assim, ó, zigue-zague, né? Então tá bom. Aí, olha só.
Você faz o desenho, coloca assim, ó, R1, tá? Bem bonitinho. Aí você coloca R2. Mas coloca bonitinho, né? Aqui porque não dá para fazer pequenininho, ó. Põe R1, R2, tá vendo? R3 até o RN. Aí põe um N pequenininho, assim, igual tá aqui, tá? Tá bom. O que mais que eu vou colocar, teacher? Eu vou colocar a corrente elétrica aqui, ó, I, né? Ela vai se separar. Ó, ela vai virar uma corrente I1, I2, I3, até IN. Professor, é o mesmo desenho, né? É. Ah, vamos pedir do jeito que você quiser, tá? É porque esse aqui eu achei que ficou um pouquinho carregado, né? Então, eu estou refazendo ele aqui para que alguém queira copiar desse outro jeito, tá? Então, ó, I1, mas faz bonitinho, ó. O I grandão e o número pequenininho, tá? É porque aqui no meu computador não dá para fazer, infelizmente. I2, I3, IN. Tá bom. E aí você faz esse Uzinho aqui embaixo, tá? Bem chique, assim, ó. Igual eu vou fazer aqui agora, ó. Você vê que todos estão saindo desse nó e chegando nesse outro nozinho aqui, não é? É, professor. Então, todos estão submetidos à mesma DDP Uzinho. Agora sim, copiei, tá? Bronchovski, copiastes? Deixa eu ver. Ah, a Nandinha pediu. Pera aí. Então, espera, Nandinha. Agora foi. Então, let's go. Agora nós vamos é, ver aqui. Então, a primeira característica. Então, eu gostaria que vocês copiassem um circuitinho, igual vocês fizeram. Tá. Aí coloca assim, ó. Características, né? A primeira, todos os resistores são submetidos à mesma DDP. E anota que a corrente total será dividida nos resistores. Aí você anota essas fórmulas aqui, ó. I1 é U sobre R1, I2 é U sobre R2 e N é U sobre Rn. E agora eu vou te ensinar como que esse negócio vai ser. Vai ser tipo assim, ó. Anota primeiro, né? Melhor.
Prontinho? Anotou? Toda vez que eu viajar pela estrada, não, né? Então, agora, presta atenção. A corrente chegou aqui, ó, no I, né? Vamos supor. Suponhamos todos nós, presta atenção, hein? Isso aqui é importante. Que eu tenho aqui 10 amperes. Aí, gente, a corrente chegou, vamos separar. Aí ela vê aqui uma resistência de 100 ohms. Ai, tantão de ohms. Ela vê aqui 50 ohms. E ela vê 10 ohms. Gente, como que essa corrente vai se dividir? Aí você tem que pensar. É a mesma coisa você na bilheteria do show de Paulo e Paulino na PQ. Ai, professor, nem fala, você não teve, que tristeza, né? Então, olha só. A resistência, quando for alta, gigantona, tipo 100 ohms, a corrente é baixa, né, gente? Um número vai passar a corrente ali? Vai, mas vai ser menor, porque resistência alta, a corrente fala assim, não vou lá, não. É igual você no show do de Paulo e Paulino, você vê aquela bilheteria, 100 pessoas, você, não, vou nessa aqui que tem menos. É mais ou menos esse mesmo pensamento. Ah, professor. Agora, quando a resistência é pequenininha, tipo essa de 10 ohms, aí a corrente é alta, a corrente vai passar a maioria por ali. Ah, então, vamos ver como é que vai ser isso? Suponhamos aqui, ó, que a nossa tensão, eu vou fazer um exemplo em seguida, mas é só para ficar claro para vocês, seja de 100 volts, tá? Então, quanto que seria o I1? Seria 100 dividido por 100, que daria 1 ampere. Então, dos 10 amperes, 1 ampere vem para cá. Tá bom, senhor? E aí? E agora que eu tenho U sobre R, 100 dividido por 50, deu 2. Então, 2 amperes veio para cá. Ah, professor, e agora? 100 sobre 10, então isso aqui vai dar quanto? Isso vai dar 10. Professor, mas brotou corrente aí? Não, é porque aí aqui eu joguei valores, né? Então aqui o valor correto... Ah, meu Deus, volta. Volta. O valor correto aqui teria que ser quanto? 1 mais 2 mais 10 seria 13, tá bom? Ah, então tá bom. Entendi agora. É porque eu joguei arbitrariamente essa corrente e essa tensão, né? Então, não posso. Aí eu fiz os cálculos e aí achei a corrente. Gente, entendeu como que vai ser a divisão da corrente? Como que isso vai ser? Então, ó, se eu tenho uma resistência alta, eu tenho uma corrente baixa. Se eu tenho uma resistência baixa, eu tenho uma corrente alta. Beleza? Estão comigo, amores? Beleza. Então, vamos lá. Olha só que coisa mais bela. Eu vou fazer um exemplinho aqui para vocês. Vou limpar todos esses negócios aqui, né? E agora vamos lá, bebês. Olha só. Esse carinha também pode ser assim, pode ser simplificado em uma resistência equivalente, que é o circuito equivalente. Então, que você vai fazer isso, né, gente? Por exemplo, na sua casa, teria como você colocar uma lâmpada só para iluminar tudo? Não, não tem jeito, né? Você tem vários cômodos. Mas, a título de facilidade, uma vez que fica mais simples, e para a gente achar a corrente total, é comum a gente fazer esse circuito virar um circuito equivalente, né, com a resistência equivalente. E aí, gente, a resistência equivalente vai ser diferente. Olha só, se eu tiver 2 resistores, aí eu faço o produto pela soma. Ah, é, professor? É. Se eu tiver 3 ou mais resistores, eu faço o inverso da soma. 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 até o último. Aliás, deixa eu te mostrar duas coisas aqui importantes. Deixa eu fazer assim, ó. Peraí, Windows D. Aí, vou abrir aqui e vou voltar lá na tela. Gente, essa relação do produto pela soma vem da relação do inverso da soma, tá? Professor, então mostra aí para nós, porque eu sou desse. Eu gosto de ver as coisas, né, para ter certeza. Então, olha só. Vocês vão ver que deixa eu tirar isso aqui para baixo.
Esse aqui eu vou tirar agora, que eu não preciso. Então, olha só. Eu acabei de falar que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1. Aí você faz assim, bonitinho, tá? Ó, aí, aqui dá para fazer nesse programa. É porque no Zoom não dá. Do Zoom não dá. 1 sobre R2. Gente, se eu tiver apenas 2 resistores e quiser fazer essa conta, é só tirar o menino, não é? Tirar o menino. Tirar o mínimo múltiplo comum entre R1 e R2 é como, gente? Professor, é só você fazer o produto, meu filho. Ó, vai ficar R1 vezes R2. Esse é o mínimo entre R1 e R2, é o produto entre eles. Aí, se eu dividir R1 dividido por R2, ou melhor, dividido, R1, R2 dividido por R1, sobra só o R2, professor. Então, ficou R2 mais, ó, R1, R2 dividido por R2, sobrou apenas o R1. Beleza. Dá uma multiplicadinha assim, cruzadinho, isso que vai ficar assim, ó. R2 mais R1, que multiplica a resistência equivalente, ó. Isso vai ser o produto R1 vezes R2, não é? É, professor, você multiplicou cruzado. Quem está multiplicando passa dividindo, prof. Então, olha só, a resistência equivalente para 2 resistores vai ser o produto R1 vezes R2 sobre a soma R2 mais R1. E, professor, deu diferente, ó. Mas, gente, propriedade comutativa, se eu fizer 2 mais 3 ou 3 mais 2, é a mesma coisa, não é? Ué, professor, é. Então, por isso que eu chego na fórmula aqui, é o produto pela soma. Muito útil, só que pode fazer só para 2 resistores. Professor, e se eu tiver 2, ou se eu tiver 3 resistores, aí eu posso, por exemplo, pegar 2, fazer o produto pela soma, aí o resultado faz de novo? Pode, mas é mais simples se você fizer já a soma direto, né? Por quê? Porque aí você já tira o mínimo e já faz logo, né? A não ser que sejam valores muito conhecidos, tá? Aí dá para você fazer o produto pela soma, tá? Gente, entendeu por que que aqui, ó, o caso de 2 resistores é um caso particular desse aqui, ó, de 3 ou mais? Até aqui, dúvida? Não, né? Agora, você deve estar curioso pensando assim, professor, eu entendi, você mostrou que lá no resistor em série vai ser a resistência, a soma, você mostrou para a gente, por quê? Porque o 1 mais o 2, ó, o 1 mais o 2 até o N, você mostrou isso. Aí vai cortar as correntes, porque a corrente é a mesma. Aí, dessa ideia, resultou que a resistência equivalente é R1 mais R2 até o Rn. Eu lembro disso, você mostrou lá na outra aula. Mas por que que aqui vai dar o inverso da soma, professor? Aí eu vou te mostrar agora, ó. Aqui, gente, a tensão é a mesma. Ou seja, eu vou ter que somar as correntes. I é I1 mais I2 mais I3 até IN, né? Então, olha só, a corrente total, então vou fazer aqui uma separação. Isso aqui não precisa anotar, é só para você saber por que que é, tá? Eu gosto de mostrar para fazer sentido na sua vida. Não é só uma coisa jogada, né? O que você jogou é assim, eu vou usar assim. Então, ó, I é igual a I1 mais, deixa eu fazer assim, ó, I1, oh meu Deus, Ctrl+C, mais I2 até o último aí, professor, até o IN, né? IN. Mas você lembra que eu pedi para você copiar agorinha, falando o seguinte, gente, a corrente elétrica é U sobre R? Ah, professor, lembro. Vai ser o U sobre a resistência equivalente, que essa vai ser a corrente total, vai ser a soma de U, opa, que a tensão é a mesma, né, professor? Sobre R1. Ah, entendi, professor. O que que vai rolar aí, ó? Aí você vai cortar o U, porque é o mesmo, né? É. Ah, 3 pontinhos.
mas vou terminar aqui, ó. Então, aqui vou ter um R2. Aí, ó, R2. E aqui eu vou ter um RN. Quando eu cortar aqui, ó, tchan, 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 vai resultar, então, na fórmula do inverso da soma. Tá vendo, gente? Que eu não estou inventando a roda. Eu estou só mostrando para vocês como que a gente chegou. Esse é para 3 resistores. Isso. Esse é o para 3 ou mais, isso. E dessa fórmula aqui, ó, a gente chegou, né, usando essa equação, no produto pela soma, que é um caso particular. Belezinha? Aí eu só estou mostrando. O U não vai mudar? Não. Aí por isso que ele corta aqui, ó. Aí quando ele corta, aí aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Igual a fórmula aqui em vermelho. Vocês estão vendo as duas telas? O negocinho que eu estou escrevendo e o slide? Ah, então tá bom. A Nandinha, entendeu? Então, beleza. Então, gente, além disso, olha só, eu vou minimizar aqui. Ó, se eu tiver N resistores iguais, basta dividir a resistência, né, que é igual, sobre o número de resistores, sobre N, tá? Então, isso é muito importante. Então, ó, lá na série, resistência série é só somar. No paralelo, aí você vai ver. Se forem 2 resistores, faz produto pela soma. Se forem 3 ou mais, faz inverso da soma. Se forem iguais, basta dividir o número de a resistência pelo número de resistores. Vamos supor que aqui eu tenho 4 e todos valem 50. 50 dividido por 4, 12,5, né? Então, essa é a resistência equivalente. Então, aqui ficaria 12,5. Ah, professor, se fosse 100. 100 dividido por 4, 25. Professor, se for 2 de 100, 100 dividido por 2 dá 50. Ah, então eu vou dar aqui, ó, para você copiar um segundinho não, né? Um pouquinho. Aí eu já faço. Pronto, posso seguir? Então, olha só. Agora nós vamos fazer um exemplo. Ó, eu tenho aqui uma fonte de 12 volts, e aí a resistência... Por que que eu sei que isso aqui está em paralelo, professor? Porque eles estão... Ó, a corrente veio aqui, ó, e falou assim, vamos separar. Então, parte veio para cá, parte veio para cá, e parte veio para cá. Mas, como não tem queda de tensão aqui, porque não tem resistor, então esse ponto aqui, esse nó, né? Se eu falar que ele chama-se A, né? O ponto A, esse aqui também vai ser A. Por quê? Porque não teve queda de tensão.
E esse aqui também vai ser A, porque não tem queda de tensão, não tem resistência entre eles. Já depois, aí eu tive queda de tensão. Então, aqui vai ser B. Professor, aqui vai ser B também? Vai. Por quê? Porque, ó, entre esses dois, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, não tem queda de tensão. Então, esse ponto também vai ser B e esse também vai ser B. Ou seja, todos estão saindo de um ponto A e indo para um ponto B. Então, eles estão em paralelo. Professor, e a resistência equivalente, como que eu faço? Aí você agora vai fazer. Como eu tenho 3 ou mais, compensa fazer o inverso da soma, né? Então, aí, ó, você vai tirar o menino para achar a resistência equivalente e, portanto, o circuito equivalente. Então, vai ficar 1 sobre a resistência equivalente, é 1 sobre 4, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 8. É menino, menino, menina? Tira o menino, vai dar quanto? Vai dar Pedro Ítalo, lindo, maravilhoso. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai dar Pedro Ítalo dividido por 4, deu 6. Ó, Pedro Ítalo por 4, não, por 6 deu 4, né? E por 8 deu 3. Soma todo esse negócio aqui, ó. Isso vai dar 13 sobre 24. Dá uma cruzadinha aqui, ó. Isso aqui vai ficar 13 vezes a resistência equivalente igual a Pedro Ítalo vezes 1, é o próprio. Quem está multiplicando passa dividindo. Pedro Ítalo sobre 13 vai dar 1,85 ohms. Então, essa é a resistência equivalente. Tá bom? Dúvida até aqui, meu povo? Deixa eu abrir o chat aqui. Peraí. Tranquilo. Davizinho falou tranquilo, a Nandinha também. Então, aí, eu vou deixar vocês copiando. Copia o exemplo, bonitinho, tá? Pronto, copiastes? Madrugada, a lua me traiu. Ai, que horrível. Copiastes? Então, let's go, ó. A próxima question. Ah, detalhe, hein? Ou essa observação, anota aí que isso aí é muito, very importantíssimo. Olha só. Você está vendo que eu circulei aqui o 1,85 e o 4? Então, você vai anotar essa observação aí, ó. Ó, a resistência equivalente em paralelo é sempre menor que o valor do menor resistor. Então, olha só. Você viu que 1,85 deu menor do que 4? Então, pronto. Não tem como. Professor, se eu tiver uma resistência de 1 em paralelo com 1 milhão, está me dizendo que o equivalente vai dar menor? Vai. Ah, não acredito, não. Então faz o produto pela soma. Ó, 1 milhão vezes 1, 1 milhão. 1 milhão sobre mais 1, 1 milhão e 1. Então vai ficar 1 milhão dividido por 1 milhão e 1. Ou seja, vai dar menor do que 1.
Então, essa observação é very important. Yes, por isso que eu estou passando para vocês. Então, a resistência equivalente do circuito em paralelo é sempre menor que o valor do menor resistor que você tem lá no circuito. Belezas? Dúvidas, amorecos? Então, ó, vou dar mais 30 segundinhos para vocês. Vou passar, tá? Vou seguir, pode? Pronto. Então, olha só que coisa mais bela. Agora nós vamos calcular a corrente total. Eu vou limpar os desenhos aqui que eu fiz, né? Para as animations poder. Olha só. A corrente que vai passar aqui no resistor equivalente, que a gente sabe que é 1,85, o que, que você vai fazer? U é igual a R vezes I. Então, 12 é 1,85 vezes I. Quem está multiplicando passa dividindo-lhes. E aí, o que, que acontece, bebês? Acontece que isso vai dar 6,5 amperes, ou seja, a corrente que passa aí é 6,85 amperes. Dúvida até aqui? Ah, professor, então, pera lá. Agora, pelo que eu percebi, é a mesma coisa, né? Não tem muita diferença, não. É tipo assim, você achou a resistência equivalente, depois você vai jogar no U é igual a R vezes I? Só que agora você não vai calcular a queda de tensão, né? Lá no outro exemplo, na letra C, você calculou queda de tensão. Aqui todos estão sobre a mesma tensão, que é 12 volts. Tá? Dá um tempinho aí para vocês. E aí a gente já faz a letra C e acaba. Vocês querem descansar? Que eu sábio. Partidiano. Obrigado, obrigado. Samuelzinho, seu lindo. Então, olha só. Parte final. As correntes I1, I2 e I3. Então, agora é só jogar na formulazinha que Titi ensinou, né? Ó, a corrente I1, a corrente I2 e I3. A corrente que passa em cada um desses resistores. I1 vai ser U sobre R1. Então, você vai pegar 12 sobre 4, vai dar 3 amperes. Então, daquela corrente total que a gente calculou 6,5, 3 vai ficar aqui no resistor de 4. E faz sentido, né, gente? Quando você tem uma resistência menor, você vai ter uma corrente maior. Ó, 12 sobre 6 deu 2, então dos 6,5, 2 vão ficar aqui, e os outros 1,5 vão ficar aqui, né, no I3. Então, a corrente total, ou você poderia fazer daquela forma que a gente fez na letra B, ou poderia achar as correntes e somá-las vai dar a mesma coisa.
Dúvidas, dúvidas. Quem quer pão, quer pão, quer pão. Tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho. Gente, já tá acabando a aula, vocês piram? Aula boa é assim, voa. Uma pena. Se eu pudesse esticar, eu esticaria ela lá. Que é muito bom estar com vocês, viu? Bando de coisa linda. Obrigado, Nandinha. Volto sim, Cessis. Vou voltar aqui, ó. Ó, vou voltar. Tchan, 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 tchan. B. Não era para ter voltado tanto. Tá aí, Cessis, a resolução dela. Dessa forma. Pronto? Ananda, isso mesmo, vai fechar. Essa prova, a próxima prova vai ser bem tranquilinha e vocês estão num ritmo muito bom, gente. Vocês estão com a participação muito assídua, fazendo os exercícios, tá lindo, tá maravilhoso. Eu só tenho a elogiar vocês. E aqui, posso passar? E agora a gente vai finalizar fazendo um I am para vocês. I am. Obrigado pela vossa atenção. Não, para sair da reunião não, filho. É só para dar um ESC aqui, né? E agora, gente, para ficar mais lindo de tudo, assim, ó, vamos conversar. John, vamos conversar aqui o seguinte. Abre aí seu livro 10 para mim, por gentilezinha, lá na página 44. Essa 44 e a 45 vão ficar para vocês brincarem, tá bom? Faz todos, faz até os complementares aí, ó. Até a página 46. Normalmente eu não peço os complementares. Hoje eu vou pedir porque é muito importante. Sério, vocês, quanto mais exercício aqui, melhor a gente vai poder fixar. Aí, professor, mas tem uns exercícios aqui que parecem tão difíceis, nem é. A ideia é aquilo que eu falei para vocês. Mas, se tiver dúvida, semana que vem eu vou corrigir todos, se precisar. Eu vou fazer todos com vocês. Então, olha só, vai ficar do 3 até o 12 para vocês brincarem, tá bom? Tranquilos e calmos e sossegados. Ó, beijo, fiquem com Deus. Ótima semana para vocês. Que Deus abençoe vocês muito. E obrigado pela sensação maravilhosa de estar com vocês. Melhora muito a minha semana poder estar com vocês, viu? Obrigado por todo esse carinho. Vocês são demais, incrivelmente maravilhosos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus também. E tchau, tchau. Vamos fazer uma musiquinha do tchau? Tchau, 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 tchau. Ai, que horrível. Ai, meu Deus. Depois dessa eu vou ter que sair mesmo. Tchau, gente. Acaba tempo, porque a vergonha é muito grande. Beijos. Vamos ficar 10, 9, 8,